Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, um feliz sábado para todos. É uma alegria estar aqui outra vez e dar sequência a este temário que estamos estudando. E agradecemos a Deus por la vida, porque este dia santo aqui estamos reunidos. E também dar um saludo muito especial a nossos irmãos que nos acompanham por la televisão e por las redes sociais. Que alegria, irmãos, poder estudar este temário sobre os puestos de avançada. Já vamos com vários temas gravados e também temos uma outra série, irmãos, de temas importantes dentro de los puestos de avançada. Assim que, com reverência a los que podamos, irmãos, vamos invitar a todos que arrodillémonos para orar ao Senhor. Oremos. Padre amado, gracias por la vida, por las bendiciones de poder estudar todavía en libertad tu santa palavra. Nos postramos, Senhor, para dar honra e glória ao Cordeiro que foi imolado. Agradecer porque todavia o Espírito Santo aún trabalha em nosso coração e nossa vida. Agradecer porque todavia com as portas abertas da igreja podemos abrir tu palavra. Bendice, Senhor, esse estúdio, ilumina nossa mente para que podamos preparar-nos para tu santo reino e tu pronta venida. Lava-nos em la sangre del Cordeiro, bautiza-nos com tu Espírito Santo. Te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém. Muito bem, hermanos, já regressamos com o temário outra vez sobre os puestos de avançada. E quero crer que há muitos de los hermanos que não estão acompanhando o temário, mas já pronto vocês vão entender, hermanos, a la vez que vayamos leyendo algumas citas, de que estamos chegando à hora mais solene de todos os tempos, quando está para cerrar o conflito cósmico entre Cristo e Satanás. E para a última hora, meus irmãos, já não está Noé, não está Moisés, não está Abraão, está você, estou eu. E para esta hora fomos chamados, e por isso, irmãos, devemos conhecer bem o mapa, para que não nos vayamos descarriar, amém? Conhecer bem o mapa, a brújula que Deus nos ha dado para marcar o norte, hermanos, para nossa reta final. Que Deus nos ajude, hermanos, para que podamos estar despiertos esta hora. Vamos a abrir a palavra de Deus, então, hermanos. Que interessante que o tema que escutamos esta manhã era como que a introdução ao tema de la sequência do temário que estamos estudando. E aunque o pastor Contreras creio que nem escutou o que eu estou ensinando, e eu nem sabia que ele daria este tema, foi como uma introdução exatamente em la mesma nota de lo que vamos estudar agora. Bueno, hermanos, queremos dizer de que já em este momento não podemos esperar por los sermones, por los pastores, predicadores, evangelistas. Cada um agora de nós devemos estudar e aprender por nós mesmos a verdade presente. Por isso, hermanos, colocamos em PowerPoint e, uma vez mais, quero dar ênfase a lo que está em la pantalla. Aí temos, hermanos, a base, ¿no? A luz, o mapa, que é a Bíblia, e os 66 livros. Pero temos, hermanos, a verdade presente, especialmente em los livros proféticos, Daniel e Apocalipse. Pero como sempre mencionamos, hermanos, não podemos entender Daniel e Apocalipse se não entendemos a história do povo hebreu, a história de los cananitas, a história de los macedônicos ou caldeus ou babilônicos. Temos que entender, meus irmãos, do que é a caída de Babilônia para poder entender esses livros proféticos. Pero mais que todo, hermanos, para entender a verdade presente, devemos entender a doutrina del santuário. Amém? O remanente tem que entrar
al aposento alto, entrar con el Señor al trono de la gracia, entrar al monte de Sion, hermanos, para adorar al Padre por los méritos del Cordero. Por eso, hermanos, es muy importante estudiar el santuario. No podemos estudiar el santuario sin entender el Pentateuco y más que todo el libro de Hebreos. Por tanto, hay mucho que estudiar. Pero a la vez, hermanos, para el remanente, Dios ha dado una verdad presente. Y yo he leído ya em vários temas de que a verdade presente constitui, hermanos, para nós outros, o espírito de profecia, e por isso vem a ira del dragão, porque nós outros temos uma marca distintiva que é os mandamentos de Deus e o espírito de profecia. Então, para nós outros, hermanos, temos montão de livros que devemos estudar em esse tempo, especialmente este livro, hermanos, que é el conflicto de los siglos, eventos de los últimos días. Pero en este temario, hermanos, estamos leyendo un montón de libros, como Primeros Escritos, Maranata, aquí tengo varios libros, pero incluye, hermanos, en esta reta final, los libros de salud. Por decir, hermanos, si usted quiere entender lo que es santificación en la práctica, pero santificación bíblica, leia los 3 primeros capítulos del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Y ahí usted va a entender lo que es la santificación requerida en la reta final. No una santificación abstrata, así, pues utópica, no. Es una santificación real, como vivió Daniel, Juan el Bautista, José en Egipto y otros hombres que fueron apartados por el Señor para su obra en el pasado. Pero a la reta final, hermanos, devemos entender isto. Por isso temos este livro aqui, por dizer, Consejos sobre a Saúde, Consejos sobre o Régimen Alimentício, Temperança, Mente, Carácter e Personalidade. Temos que estudar esses livros, aprender e obedecer as instruções dadas em estes livros. Pero eu estou apresentando, hermanos, em esta bibliografia para o temário de los puestos de avançada, outra vez em PowerPoint. Tenho aí o livro, hermanos, e aqui lo tenho comigo, de la ciudad al campo. Este libro, hermanos, no era para el tiempo de Lutero, este libro es para la hora o la reta final, de la ciudad al campo. Y hablando de la ciudad al campo, hermanos, tenemos también un otro que es de la ciudad a la vida rural, también escrito por el nieto de la hermana White, Arthur White y Sutherland. Este libro es práctico, es para aprender a la prática lo que debemos hacer en esta hora. E temos outros materiais que eu coloquei aí como uma ilustração de lo que podemos estar estudando. Aqui tenho o Manual Médico Missioneiro, que tem muitas citas do Espírito de Profecia. Este del meio azul abaixo, Tu puedes sobrevivir, agora está em inglês, é excelente, porque nos ajuda a parte prática de lo que devemos fazer a la reta final. Como encontrar um puesto de avançada, como encontrar uma terra que seja próspera para a agricultura, como encontrar água, como fazer uma cerca, como reparar uma cabanha. Bueno, aí há um montão de coisas que devemos aprender. E el que está abaixo à la derecha é o livro, hermanos, La Escuela Madison e del por qué la perdimos, ou seja, por que houve um fracasso a la Escuela Madison. É muito importante este material. Bueno, já hicimos um pouquinho de bibliografia para que vocês possam ler. Há muito mais, claro, não? Temos o livro Maranata e mais que todo isso que estou lendo, e vou ler bastante hoje, porque vou falar do decreto dominical relacionado com os puestos de avançada. E aqui, hermanos, tenho citas poderosas que já vamos ler em um momento. Chama Eventos del Tiempo Final. Mira, e está grueso, não? Eventos del Tiempo Final. Cartas e manuscritos de la hermana White. E sempre le menciono esto de que a livro Eventos de los Últimos Dias são citas aisladas, portanto está resumido, pero aqui não, aqui está a carta e o manuscrito completo. E depois, hermanos, que empecé a ler este livro, minha vida cambiou completamente e meu ministério também. Por isso, lo recomendo muito. Pero há outros materiais que são muito conhecidos, como Mensajes Selectos, Joias de los Testimonios. Temos bastante material. Por isso, hermanos, agora já não podemos estar mirando a novela, mirando películas, passeando em deportes. Temos que agora dedicar, hermanos, a estudar a palavra, a conhecer a palavra,
para que podamos, hermanos, estar preparados em esta hora tão solene. Muito bem, hermanos, vamos a arrancar com o temário hoje. Então, déjame buscar aqui a diapositiva que preparei, porque preparei uma diapositiva especial para este temário de hoje. Bueno, ok, aqui lo tenho, é a parte 3, os puestos de avançada para o tempo del fim e o decreto dominical. Já hablamos sobre os puestos de avançada e o fuerte pregão. Também hablamos sobre a experiência de Enoch, hablamos da experiência de Abraão, porque muitas pessoas talvez digam assim, pois esses adventistas inventam cada coisa, santuário celestial, juízo investigador, e agora saem com isto de puestos de avançada. Pero onde está isto na Bíblia? Por isso que temos que estudar a Bíblia, hermanos, que é a base tanto para o adventista como para o pentecostal, o evangélico, o católico, para o mundo todo. E a la vez, hermanos, vamos encontrar que os puestos de avançada não é nada novo, e muito menos, hermanos, o que Satanás está preparando para a reta final. Ele apenas está repetindo a história que vem desde o Edém com seus enganos. Portanto, hermanos, a cita que vamos começar a ler está em el livro de Mateus. É capítulo muito conhecido, 24, versículo 15, e foi usado esta manhã ao sermão de la manhã. Disse assim, Mateus capítulo 24, versículo 15: Portanto, quando veáis em el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Dice el versículo 16: Entonces los que estén en Judea huyan, ¿a dónde? A los montes, al desierto. Hermanos, entonces ahí está, por decir, el contexto, o como que el centro del capítulo 24, el gatillo que dispara, hermanos, los acontecimientos escatológicos finales, es el decreto dominical. La abominación desoladora, hermanos, ella es, por decir, lo que dispara este quadro profético final. E este é o contexto, hermanos, quando o Senhor dijo, entonces la iglesia, los que estiverem em Judea, huyan a los montes. O livro de Lucas também menciona, de la mesma maneira, capítulo 21, versículo 20, diz assim Lucas, capítulo 21, versículo 20, diz: Pero quando vieres a Jerusalém rodeada de ejércitos, sabes entonces que su destrucción ha chegado. E diz assim o versículo 21, diz: Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Miramos, hermanos, é o mesmo contexto, pero é interessante de que Lucas amplia bastante os acontecimentos em la sequência, porque ele menciona coisas que em Mateus não encontramos. Por dizer, o versículo 22 diz assim: Porque estos são dias de retribuição. Lucas 21, 22. Porque estos são dias de retribuição, para que se cumplam todas as coisas que estão escritas. Versículo 23 diz: Mas ai de las que estão encintas e de las que criem aqueles dias, porque haverá gran calamidade, mira a palavra, gran calamidade em la tierra e ira sobre este pueblo. Essas palavras, hermanos, não estão perdidas, são palavras claves que o Senhor usa para descrever a condição general del mundo a la reta final. El libro de Daniel 12:1 dice: habrá gran tribulación, cual nunca ha habido desde que hay hombres sobre la tierra, tiempo de angustia. El mismo libro de Mateo, capítulo 24, versículo 21, dice así, hermanos, Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22 dice así, hermanos, dice el versículo siguiente: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Quiere decir que la Biblia está describiendo un momento, hermanos, de angustia en la tierra, un momento de tribulación tan grande como nunca ha habido. Entonces, hermanos, dice así el profeta Miqueias 4:9. Miqueias 4:9. Y ahora, ¿por qué gritas tanto? Mira la pregunta. ¿Por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como mujer de parto? Es un momento de ¿qué? De angustia. Hermanos, es el momento de las contracciones. La mujer grita, la mujer sufre. Yo soy padre, ¿no? Y he acompañado ese momento. El hombre nomás ahí está, pero no sabe ni qué hacer, porque no hay nada que se pueda hacer. Y entonces, hermanos, es un momento que las contracciones aumentan en intensidad y también, hermanos, aumentan la constancia. Quiere decir, ya viene un grito, como que una tribulación tan grande, no nada se puede hacer. Y ahora mira lo que dice así, hermanos, el profeta Miqueias, versículo 4:10, versículo 10, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás, ¿dónde, hermanos? En el campo. Huyan a los montes, decía Jesús, y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Miramos, hermanos, de que este momento es un momento de sufrimiento, porque Dios está diciendo, hermanos, que la iglesia tiene que salir de la ciudad. Bueno, ya estudiamos en los segmentos anteriores de que Dios tiene un plan para la iglesia a la recta final. Y Dios va a cumplir este plan. Por eso, mis hermanos, aquí tengo un montón de libros. Tal vez algunos se asusten, ¿cómo va a leer tanto libro? Sí, hermanos, aquí tengo mucho material, porque nosotros casi no conocemos nuestra doctrina. El libro de Hogar Cristiano, mira, Hogar Cristiano, dice así, hermanos, a la página 23, Hogar Cristiano, página 23, el modelo edénico del hogar. A Adán foi dada la obra de cuidar el jardín. El Criador sabía que Adán no podía ser feliz sin ocupación. A ver, este libro, El Hogar Cristiano, página 23, el modelo edénico del hogar. Entonces dice así, hermanos, que a Adán fue dado una obra de cuidar el jardín. Ahí lo tenemos. El Criador sabía que Adán no podía ser feliz sin ocupación. La belleza del huerto le deleitaba, pero esto no bastaba. Debía tener trabajo que diera ejercicio a los admirables órganos de su cuerpo. Si la dicha hubiese consistido en estarse sin hacer nada, el hombre en su estado de inocencia habría sido dejado sin ocupación. Y si seguimos leyendo ahí, hermanos, dice, pero el que crió el hombre sabía que le convenía para ser feliz, y tan pronto como lo crió, le asignó su trabajo. Hermanos, entonces el Señor colocó la raza humana en la naturaleza. Esta fue la primera casa del ser humano, y antes que Jesús venga a la tierra a buscar su pueblo, Él va a venir a buscar su iglesia en el mismo lugar en que Él le colocó al inicio al huerto del Edén. ¿Están conmigo? Así, hermanos, que Adán y Eva no fueron criados en pecado, nem con sufrimiento, nem con enfermedades, pero allá debían estar en la naturaleza, y para ser feliz debían estar ocupados en la naturaleza. Y por tanto, Satanás, mis hermanos, eso más adelante, en unos 2, 3 temas más, voy a estar hablando, porque es una secuencia, un temario. Y nosotros vamos a mirar, mis hermanos, de que el Señor ahora quiere llevarnos de regreso a la naturaleza para recuperar la salud del remanente. Entonces, por eso le mencionaba que el tema de la mañana fue como una preparación, porque, mis hermanos, aquí tengo el libro Consejos sobre la Salud,
E dice assim este livro, Consejos sobre la Salud, dice assim este livro aqui, hermanos, a la página 298, al tema de la obra institucional de éxito. Obra institucional de éxito. Dice así: los adventistas del séptimo día que trabajan en la obra médica deben recordar que el Señor Dios omnipotente reina. Seguimos leyendo, dice así: Cristo es el médico más grande que alguna vez haya pisado el suelo de este planeta maldito por el pecado. Ahora ponga atención, dice: el Señor quiere que su pueblo se achegue a Él. El Señor quiere que su pueblo se achegue a Él. Mira, hermanos, essas palavras estão em harmonia com o livro de Hebreus que diz: acerquémonos al trono de la gracia. E qual é a maneira que Deus quer que nos acerquemos a Ele? Assim como Ele criou Adão e Eva para acercar-se a Ele, e como Adão e Eva deviam conhecê-lo e acercar-se a Ele através da natureza. Estão comigo? Adão e Eva não conheciam nada de Deus. Eles foram criados e não sabiam nada. Eles tinham que aprender. Para aprender, Deus colocou a natureza e era o primeiro livro, a primeira cartilha para Adão e Eva. Eles não tinham assim como eu tenho aqui na Bíblia um montão de livros. Não, eles tinham a natureza e através da natureza, Deus queria que a raça humana lhe aprendera a conhecer a Ele. De maneira que quando, hermanos, miramos um pajarito, miramos as flores, miramos cada hoja, cada planta, cada movimento da natureza, estamos mirando algo que vem das mãos do Criador e nossa fé e nossa confiança em Ele aumenta. Decimos amém? E já estudamos em este temário, os que já miraram os temas anteriores. Assim hizo o Senhor com Abraão. O Senhor dijo: vem comigo, vamos a uma terra que te vou mostrar. E para fortalecer a fé de Abraão, o Senhor dijo: mira as estrelas. Mira a arena del mar. E assim como eu sei cuidar de las estrelas e sei quantos granitos de arena, eu também sei como cuidar de você. Amém, irmãos? E quando Deus quis fortalecer a fé de Job, dijo lo mesmo: senta-te aí, vou mostrar-te algumas coisas. Contesta-me, Job, onde estava tu quando eu colocava os fundamentos da terra? Onde estava tu quando eu colocava o límite do oceano? E Deus foi falando da natureza. E Job estava callado, hermanos, porque ele não sabia que contestar, que ia dizer. Ele não sabia nada da natureza e Deus colocou todo em ordem. E agora Deus, então, lhe vai mostrando e perguntando e ele não tinha resposta. Aí, por último, Job declarou, hermanos: antes eu te conhecia de escuchar, pero ahora mis ojos te ven. Que bonito. Ver a natureza, hermanos, é como encontrar, já estudamos isso também, al Salmo 19, é como encontrar a glória de Deus. Os cielos cuentan a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas manos. Portanto, Deus te vai levar ao campo agora, para que você aprenda a conhecê-lo. E como Ele sabe cuidar de pajaritos, de lírios, isso falava Jesus, Ele também sabe como cuidar de você a la hora de maior angústia e tribulação e calamidades. E quando na terra não houver água e comida, e a gente estiver morrendo de hambre, comendo hasta seus hijos, seus cinturões, seus sapatos, você tem sua comida para comer. Não é maravilhoso isto? Agora regresso aqui a la cita que estava leyendo. Dice: el Señor quiere que su pueblo se achegue a Él en busca de su poder sanador. Él bautizará los suyos con el Espíritu Santo y los hará idóneos para servirle de modo que sean una bendición en la obra de devolver la salud espiritual y física a los que la necesitan. ¿Qué nos quiere devolver el Señor, el médico de los médicos? ¿Qué está escrito aquí? Que Él me quiere restaurar mi salud física y espiritual. Ahora le hago una pregunta.
¿Y por qué el Señor quiere restaurar mi salud física y espiritual? Porque yo soy su siervo y yo le voy a servir en la recta final de la guerra cósmica entre el bien y el mal. ¿Usted cree que un tenente, un coronel, un comandante le gustaría de tener un montón de soldados enfermos? ¿Sí o no? Claro que no. ¿Qué vamos a hacer con un soldado enfermo allá tomando pastilla y que no puede ni caminar? Hermanos, el soldado tiene que estar en toda su capacidad física, mental, emocional y espiritual para que pueda entrar a la batalla, al campo de la batalla. Por tanto, hermanos, Dios crió a Adán y Eva en el huerto del Edén, eran sanos, saludables, perfectos, pero tenían que estar activos en la naturaleza, como acabamos de leer aquí. Y por tanto, en esta condición, el mismo libro, hermanos, El Hogar Cristiano, dice así, página 125, capítulo 21, Ventajas del Campo. Página 125, Ventajas del Campo, capítulo 21. Ahí está. Dice así, hermanos, los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo, ¿son qué? Reyes y reinas. Mirad, hermanos, que a la vez que vayamos al campo, al revés, hermanos, de sermos agricultores, porque la agricultura hoy es un término pejorativo. Es agricultor porque no estudió, porque no tiene dinero, es un pobre coitado. Pero en la filosofía y la cultura del cielo, hermanos, un agricultor, un hombre que tenga un pedazo de tierra, una casita con su familia, que son, conforme la palabra, reyes y reinas. Hermanos, en la ciudad nosotros somos, perdonan la expresión, bien fea, basureros. Sí, en la ciudad estamos comiendo basura. A ver, si pudiéramos levantar la mano, ¿cuánto nos gusta la pizza? Pues tal vez alguien levantaría las dos manos así. ¿Sabe qué es una pizza? Déjeme decir, un día yo estaba en Texas y un brasileño me dijo, ¿pudiera usted ayudarme a conseguir un trabajo? Porque él había llegado apenas de Brasil y él no hablaba inglés y dijo, si usted puede traducirme para que yo pueda entregar pizza, ok, vamos allá. Y yo fui con él y cuando entramos el dueño dijo, espera un poco, porque ya voy a cerrar y le atendo. Entonces nos quedamos ahí esperando y el hombre terminó de atender a sus clientes y dijo, pasen para acá. Y cerró ahí la puerta de la pizzería y fuimos ahí para atrás, porque el paisano, brasileño, quería conseguir un trabajo ahí. Y cuando entramos allá atrás, hermanos, yo quedé asustado porque era tanta cucaracha que habían corriendo ahí. Y yo pensé, qué bueno que yo no como pizza. ¿Le gusta la pizza? Cucaracha, no es que é grandota, porque aqui a grandota nem entra lá, pero era una bien chiquita. Corrían por todos los lados. En la ciudad estamos comiendo comida chatarra, comida fritura, comida refinada. En la ciudad estamos comiendo comida de pobreza, pan de engaño. Por eso, hermanos, en la ciudad tenemos inflamaciones. Por eso en la ciudad, hermanos, no podemos sanar. Por eso dice la Biblia, quien tiene un pedazo de tierra y una casita con su familia son reyes y reinas. Dice aquí la palabra del Señor. Por eso, hermanos, el Señor entonces nos quiere llevar al campo. Mira lo que dice la secuencia, dice, no consideréis como una privación el ser llamado a dejar las ciudades y mudaros a localidades del campo. Ricas bendiciones aguardan allí a quienes quieran aprovecharlas. Más un poquito abajo, ya que estamos leyendo esta página, dice así, al otro párrafo abajo, a la mitad, dice, salid de las ciudades a los distritos rurales, donde las casas no están cerca una de la otra y donde estaréis libres de la intervención de los enemigos. ¿Y por qué Dios está diciendo eso? No va a vivir amontonado, porque en la hora del decreto dominical uno te va a estar mirando para dedurarte. Aqui está uno, mi vecino aqui, ele é sabatista, ele não trabalha sábado.
Hermanos, entonces el Señor nos quiere sanar y el Señor nos quiere llevar al campo para hacer la obra en nosotros. Y yo pudiera leer un montón de textos, hermanos, al respecto de cómo Dios nos quiere ahora restaurar física, mental, emocional, social y espiritualmente. Por eso, hermanos, este tema es muy profundo y voy a dar tal vez 3 temas sobre el decreto dominical. Vamos a la pantalla para que usted mire la importancia de este tema. Yo le hago una pregunta mirando esta pantalla. ¿Y cuál es, hermanos, la contribución de Ellen White como profetisa para el movimiento remanente? ¿Cuál es la contribución? Alguien va a decir, pastor, es que la hermana White nos dio la doctrina del sábado. ¿Es esto cierto? No. Primero que la iglesia adventista no es la única iglesia que guarda el sábado. ¿Y qué decir de los bautistas del 7º día? Y ellos ni tienen Ellen White. Entonces la doctrina del sábado no es una colaboración de la hermana White, porque esta doctrina vino por otra persona. Ok, ¿cuál es la doctrina entonces que es exclusiva de la hermana White? Que es la contribución directa de Ellen White como profetisa para el movimiento adventista. Y esta sí no hay otra, hermanos, iglesia que la tenga. Es la visión del conflicto cósmico. La hermana White tiene una visión del conflicto, hermanos. 6.000 años de conflicto fueron discorriendo a lo largo de la historia, pero ahora estamos entrando a la recta final. Y ella escribe, hermanos, cómo debemos prepararnos para esta recta final. Por eso, ella tiene libros como El conflicto de los siglos, que ella menciona que deben ser ahora distribuidos como hojas de otoño. Por eso, hermanos, el santuario, el juicio investigador, el sábado, la salud, pues la salud, Ellen White escreveu muito em muitos livros, pero quantos já han escrito antes de ella e outras igrejas como os mormones e outros têm também doutrina muito apropriada de saúde, pero específico de Ellen White como uma contribuição direta para o movimento final é o conflito cósmico. A guerra termina, a guerra está por terminar entre Cristo e Satanás e Deus, meus hermanos, Ele tem um plano especial para a reta final. Esta pantalla que he colocado aí pudiera dar aqui 2, 3 horas de charla sobre isto, porque estamos agora entrando, hermanos, al fim del tiempo del fin. Quando começou o tempo del fin? Conforme a profecia de los 1260 anos, pois em el año 1798 entramos em esta profecia escatológica. Al año 1844 inicia el juicio investigador de los muertos, pero ahora, mis hermanos, estamos para empezar la última etapa del juicio, que es el juicio de los vivos. Por eso es importante entender ahora, hermanos, el decreto dominical, a la luz del conflicto cósmico, dispara la reta final. E isto é o que agora, hermanos, devemos estar preparándonos. Por isso, hermanos, eu coloquei aí a la pantalla assim que o caráter de Deus será reivindicado. Que é isto de caráter reivindicado? Por isso, temos que dar uma mirada ao conflito cósmico e aí entra o espírito de profecia que nos ajuda muito. Miramos, hermanos, de que a lo largo de miles de anos, Satanás está levantando falsos a respeito de Deus, a respeito do governo de Deus e a respeito da lei de Deus. E hoje, meus irmãos, os impíos estão unidos com Satanás em esta obra de atacar ao Criador e sua lei e seu governo, pero também as igrejas cristianas a la reta final abraçam a Satanás em la rebelião e por isso Deus tem que levantar um exército especial para reivindicar seu nome e para esclarecer delante deste planeta caído que não é Deus quem está haciendo a obra de destruição, porque a terra entrou, hermanos, em uma reta donde que vai quedar al fim desolada e vacía, pero é Satanás
que está haciendo la obra de destrucción, no Dios. Por eso los 144,000 tendrán que estar en condiciones de reivindicar el carácter de Dios para desmascarar a Satanás a la hora final. Por eso, hermanos, ahí entra en este momento lo que es la apostasía omega. La apostasía alfa fue, hermanos, una gran decepción en el adventismo, porque a través del Dr. Kellogg y la obra de salud, vino, hermanos, una gran vamos decir, apostasía al adventismo, se queimaram edifícios, se perderam muitas pessoas. Bueno, foi terrível, hermanos, lo que foi a apostasia alfa, pero pior vai ser a apostasia omega. E esta hora, mis hermanos, nós estamos entrando em este processo de zarandeo. E eu nunca pensava que vendria desta maneira, pero chegou e já estamos metidos em este zarandeo. Quantos já foram vacunados? Hermanos, nós estamos entrando a la reta final ciegos, pero tan ciegos como se isto aqui nada existisse. Como se esse montão de livros fosse assim, por dizer, nada, como um periódico que não nos interessa, porque não hicimos o dever de la casa e entramos a la prueba. O pastor hoje mencionou algo interessante, que entramos a la prueba sem saber que estamos sendo provados. Talvez você vai dizer, pastor, de que está falando? Déjame ler aqui uma cita, hermanos. Tenho um montão, pero não estou falando de saúde, estou falando de los puestos de avançada. Este livro chama, por isso ele mencionava de que tenho muito amor por este livro. Chama Eventos del Tiempo Final. A la página 180 e 181 diz assim. E a ver, hermanos, se podemos entender o que estamos leyendo. É a carta 121, 13 de agosto de 1900, página 180 e 181. Diz assim: habrá muitas influências de todo género e de todo índole para distraer al pueblo de Dios de las pruebas que en ese tiempo servirían para su salvación. Ponga atención a las palabras porque son por demás precisas y súper importantes para nosotros. Que Satanás en esta hora final haría todo para distraernos de las pruebas que en ese tiempo servirían para nuestra salvación. Pruebas, plural. Vendrán muchas pruebas ocasionadas por los hombres que no tienen ni la menor relación con la obra que Dios nos ha dado. Más abajo, hermanos, a ver de lo que está hablando, porque no voy a leer toda esta carta, está muy larga. El mensaje del tercer ángel, la verdad para ese tiempo, debe ser proclamado en alta voz, es decir, con creciente poder, mientras nos acercamos a la gran prueba final. Punto. Ahora dice así: las iglesias que están relacionadas con la verdadera obra médico-misionera, una obra presidida por el gran médico en todo lo que ella abarca, deberán pasar por esta prueba. Wow, usted va a decir, pastor, ¿nunca me hablaron esto? Pues aquí está. Y si usted no entendió, yo voy a leer otra vez. El mensaje del tercer ángel, la verdad para ese tiempo, debe ser proclamada en alta voz, es decir, con creciente poder, mientras nos acercamos a la gran prueba final. ¿Cuál es la gran prueba final? Pues el decreto dominical, el santo sábado encontra el domingo falso, pero ella está relacionada con algo, y voy a leer ahora en secuencia, leo la secuencia. Las iglesias que están relacionadas con la verdadera, porque hay una falsa, ¿no? La verdadera obra médico-misionera, una obra presidida por el gran médico en todo lo que ella abarca, deberán pasar por esta prueba. Bajo el gran líder, debemos presentar la palabra de Dios que requiere obediencia al sistema de la verdad de la Biblia, el cual tiene autoridad y poder para convencer y convertir la conciencia. La orden de obedecer la palabra es una cuestión de vida o muerte. Entonces, mis hermanos, aquí está.
Dice que a igreja que está relacionada com a verdadeira obra médico-missioneira vai passar por la prueba final. Em outras palavras, a igreja que não está relacionada com a verdadeira obra médico-missioneira reprueba a la reta final. Por isso, meus irmãos, agora nos toca começar todo outra vez. E que é isto de verdadeira obra médico-missioneira? Sencillo. Jesus primeiro quer sanar-me para que eu pueda ajudar a sanar a outras pessoas. Médico, cura-te a ti mesmo. Como você vai agora levar a salvação a outros se você mesmo anda todo perdido? Não pode. E de la mesma maneira, como vai ajudar a outro a sanar se eu estou todo enfermo? Portanto, hermanos, devemos em este momento entender que a obra é completa, física, mental e espiritual. E isso já leemos em tantos livros, como o livro de Pablo a los Tesalonicenses 5:23, diz assim, hermanos, que devemos preparar-nos completamente. O mesmo Deus de paz os santifique por completo, e todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irrepreensível para a venida de nuestro Senhor Jesucristo. Então, Satanás sabe de esto, e Satanás quer arruinar nuestro cuerpo. Bueno, Satanás não tem tanto a intenção de arruinar mi rodilla, mi pie, mi codo. Lo que Satanás quer é arruinar ¿qué? Mi mente, pero ele não tem o permiso. Então, ele tem que entrar por outra parte. E vai entrar por la intemperância. Por isso, através da intemperância, vai lograr destronar e destruir o lóbulo frontal, porque aí nos leva a la ruína. Por isso, meus irmãos, então, esta hora viene uma apostasia tão grande, por isso que a hora toma sentido. Aqui tenho al maletim um livro chamado Conselhos sobre o Régimen Alimentício, e diz assim que miles, hermanos, apostatarão a la reta final porque não quiseram abandonar a alimentação de origem animal. Comendo carne vão caminhando hacia a destruição. E por quê? Porque a tendência, quem come carne, é ter uma natureza carnal. E quem come vegetais e frutas, a tendência é que o Espírito Santo lo vá transformando, porque se você é como um leão que come carne, pues nunca vai ser manso e nem paciente, vai ser uma pessoa enojada, sempre estressada, sempre cheia de tumores, e o Espírito Santo tem que apartar-se de um. Então, meus irmãos, vamos regressar à pantalla já, disse, o anticristo aparece. Vai chegar um momento em que Satanás entra a la esfera de los sentidos, pero antes que ele lo haga, ele tem, hermanos, que dominar os seres humanos. Por isso, hermanos, agora a pandemia, por isso, hermanos, agora toda este estresse social de la quarentena, de la mascarilla e de lavar as manos com álcool e que todas essas coisas, porque o inimigo nos tem que manter bajo controle. E isto, meus irmãos, é uma antesala para o decreto dominical, porque está procurando ver como vamos reaccionar. E este é o problema, irmãos. Em el tema passado estamos estudando que enquanto Deus nos quer levar ao campo para nos sanar e nos desestressar, e aprender a confiar em Ele, Satanás nos quer manter na cidade para manter-nos presos. Esse foi o tema passado. Então, aí vêm as plagas postreras e o castigo final. Miramos, hermanos, então, que temos muito que estudar sobre o decreto dominical. Já não há tempo, hermanos, para estar, por dizer, ocupados com coisas triviais sem sentido. Estamos entrando a la reta final. Vamos dar uma mirada rápido, o tempo me gana sempre. Aqui tenho as duas fases del tempo de angústia, não? Aqui, como você mira esta pantalla, o início das leis dominicales, entramos a la primeira fase, que é o tempo de angústia prévio, depois termina a graça e entramos a la segunda fase, pero agora o grande tempo de angústia, porque vêm as plagas e o regresso de nosso Salvador, que vai venir por sua igreja. Pero se você mira lá, a la parte da esquerda, quando vai
el desarrollo de las leyes dominicales, la primera cosa que la persona que dibujó esta gráfica colocó, y con mucha precisión colocó, la vida en el campo. Claro que está muy limitado, porque yo colocaría puestos de avanzada, y después viene una secuencia bien bonita ahí de temas: la lluvia tardía, los mensajes angelicales, los 3 ángeles, la crisis y el control financiero, la persecución, el zarandeo y el sellamiento. Muchas de esas cosas caminan paralelas una a la otra, pero usando esta gráfica que me gustó, la primera cosa que la persona colocó ahí, la vida en el campo, porque yo agarré esta diapositiva de internet, la vida en el campo. ¿Qué significa la vida en el campo? Já he mencionado, hermanos, em alguns temas de que muitas pessoas já foram ao campo. Por dizer, quem tem dinheiro, um adinheirado, pues compra já pues, 1 hectare, ou 10 hectares, ou 50 hectares de terra e planta aí montão de frutales e hace uma casa bonita, porque tem dinheiro. Pero esta não é a condição da igreja, porque a maior parte da igreja são pessoas pobres que não têm condições nem de comprar um palmo de terra. Então, como Deus nos manda ir ao campo? ¿Por que Deus nos manda ir ao campo? ¿Com quem ir ao campo? ¿Quando ir ao campo? ¿Para que ir ao campo? Por isso, hermanos, aqui tenho um montão de livros que o Senhor nos quer orientar para que podamos aprender, saber e entender qual é o plano para o tempo del fim. Igual, hermanos, quando venia o dilúvio, Deus não solamente falou assim, não é, há que construir uma barca, não, Deus lhe ha dado todos os detalhes de como construir o barco, os detalhes das medidas material, para que ele não é, pudiera salvar-se, ele e sua família. Então, em este momento, hermanos, temos uma tarefa, estudar e aprender que é a vida em el campo, porque muitos foram para o campo, pero como estão fazendo a obra do Senhor? Estão evangelizando aqui em el campo. Por isso, hermanos, ir ao campo não é solamente agarrar mi maletim e ir para allá. Temos, hermanos, que ter um plano ou uma estratégia para o campo. Então, a palavra puestos de avançada é como uma estratégia militar, onde vamos unir-nos um grupo de hermanos bem entrenados, bem sanos, bem capacitados, bem munidos com materiais de verdade presente, cercar a las ciudades de uma maneira, hermanos, espiritual e atacar, hermanos, de maneira de levar o mensaje de puerta em puerta, de casa em casa, a cada persona, como disse Apocalipse 14:6. Então, hermanos, o plano de puestos de avançada é um plano de evangelismo para os últimos dias. Não é para que eu vá ao campo e entre uma cueva allá como um coiote, aguarde a avenida do Senhor, não. É um plano de evangelismo. E você vai dizer, pastor, ¿por que não podemos quedar na cidade e fazer a obra? Pues, Deus ha dicho de que devemos ir ao campo, porque a cidade Satanás domina. Estamos já 180 anos na cidade e não podemos terminar a obra, porque na cidade trabalhamos para um pagano, para um impío, que nos está mandando lavar seu inodoro, e aí estamos comendo sua comida imunda e fazendo coisas imundas na cidade, porque a cada vez que manejamos estamos mirando uma mulher desnuda, cada vez que prendemos um aparato, aí há música mundana, e não há santificação, não há purificação se estamos na cidade. Portanto, Deus nos vai levar, hermanos, a las malas, já que não queremos ir por las buenas al campo. Pero al campo, acabo de ler aqui, vai haver bendições. Você vai ter aire puro, água pura, comida pura. Hermanos, allá tem exercício todos os dias, tem el hacha, el pico, la pala, puro exercício. E então vamos ter músculos e vamos ter restauradas as funções de nosso corpo, meus hermanos. E por isso o Senhor então nos quer levar al campo. Decimos amém? Agora escutem, é uma guerra, não olvidem isto. E aqui a cita que está na pantalla, encontramos o que diz este livro, hermanos, este Conselho sobre a Saúde, Instrução para os Obreiros e Médicos Missioneiros, é o capítulo do Ministério e a Obra Médica. Diz assim, hermanos, que não se desanime a nossos jovens de entrar em el ministério. Existe o peligro de que, mediante exposições entusiastas, algunos sean alejados de la senda que Dios les ha pedido que recorran.
Algunos han sido animados a estudiar alguna especialidade médica quando deviam estar preparando-se para o ministério. O Senhor chama mais homens para que trabalhem em sua vinha. Se pronunciaram estas palavras: fortaleced los puestos de avançada, colocad sentinelas em todas partes del mundo. ¿En quantas partes, hermanos? En todas as partes del mundo. Deus os chama, jóvenes, chama a ejército de jóvenes de coração grande e de mente amplia, que sientam profundo amor por Cristo e a la verdade. El ministerio necesita hombres notables, el ministerio no necesita hombres notables, ni eruditos, nem pessoas que pretendam, que apresentem sermões eloquentes. Deus chama hombres que estén dispuestos a entregarem-se a Ele para serem imbuídos por su Espírito. A causa de Cristo e a humanidade exige hombres santificados, dispuestos a sacrificar-se personalmente, que puedan avançar sem o apoio del campamento e que sejam capazes de suportar a crítica, que sejam homens fortes e valientes, idôneos para levar a cabo empresas valiosas e que hagam pacto com Deus por meio del sacrifício. Então, hermanos, é uma batalha, é uma guerra e nós temos que agora, como disse Pablo, devemos poner, hermanos, el escudo, la coraza, los zapatos, el capacete de ir a la guerra, hermanos, no despreparados, pero bien preparados para que podamos entrar al tiempo de angústia, sabiendo que el gran comandante nos va a llevar de vitória em vitória. Portanto, hermanos, entonces los puestos de avanzada es la obra del Señor para esta reta final. Vamos a estar hablando ahora un poco del decreto dominical. Dice así, hermanos, esta cita aí, que está en el libro Primeiros Escritos, a la página 85. Dice: el comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a serem derramadas las plagas, escucha, sino a un corto período. Isso está em harmonia com Mateus 24, a um corto período, porque o tempo será acortado, a um corto período, precisamente antes que caigam. Aí está entre colchetes a primeira fase, não? É o momento, hermanos, quando sai o decreto dominical. E aún declara um detalhe mais, diz: mientras Cristo está em el santuário, quer dizer, como diz Apocalipse 8:1 hasta el versículo 6, todavía hay intercesión, todavía, hermanos, hay un intercesor, un abogado que intercede por nosotros. Pero dice más la cita, dice así, hermanos: en ese tiempo, quando se esté terminando a obra de la salvação, mira que tempo tão interessante, quando se esté terminando a obra de la salvação, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Portanto, hermanos, en este momento, a ver si estamos entendiendo, cuando arranque el decreto dominical, debemos estar fuera de la ciudad. Al otro segmento, yo voy a hablar, hermanos, y leer las citas. Hay 3 momentos quando devemos salir. Agora, a primeira parte. Al decreto dominical, a segunda parte. E al decreto de muerte, a terceira salida. São 3 salidas, são 3 movidas. E de aqui, quando Deus me arranque de aqui, de Babilônia, de la ciudad, é como que eu estou caminhando para a ciudad santa, mi casa forever. Amém, hermanos? Mi casa para sempre. A presença de Deus. Por isso não devemos ter medo de sair, porque nós já nos estamos movendo para nossa casa real, nossa casa verdadeira. Por isso, meus irmãos, em este momento nós temos que dar-nos prisa. Al outro segmento vou regressar com esta pantalla aqui. Está uma pantalla chiquita, pero lo que quero terminar esse segmento dizer, hermanos, lo que está agora se dice. Este libro, Joyas de los Testimonios, 165, dice: no es ahora tiempo para el que el pueblo de Dios fije sus afectos o haga tesouros en el mundo. No está alejando el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio
em lugares desolados e solitários. Agora está em rojo, diz: assim como o sítio de Jerusalém por los ejércitos romanos foi a señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, el descanso del día papal será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos entre las montañas. Hermanos, mi tiempo terminó para este segmento, pero cuando regresemos vamos a ver que hay aquí un gancho, que muchos están cayendo en una trampa. Que Dios nos ayude, hermanos, que podamos estar preparándonos para as mansiones celestiales e que podamos, como Adão e Eva, ir ao campo para aprender a conhecer melhor a nosso Criador. Que Deus nos bendiga. Amém. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.